Boa noite, turma, tudo bem? Vamos dar início agora à nossa segunda aula de Sociologia e Filosofia da Educação. Hoje nós vamos da página 4 à página 7. Nós vamos falar da Sociologia da Educação. A Sociologia da Educação ela é uma disciplina que estuda os processos educacionais, né? O saber social e a sua influência sobre o homem. Então, nós vamos aqui hoje falar mais sobre esse desenvolvimento dos indivíduos acerca dessa aprendizagem e desse desenvolvimento. Esses foram os objetos de estudo de Émile Durkheim. Ele traz aí a sociologia, a educação, a evolução pedagógica, desde a França até a sua educação moral. Então, ele fala que o homem, a partir da sua visão, do seu estudo, né? Ele diz que o homem ele se humaniza através da educação. Ele aprende, ele desenvolve, ele acredita naquilo que ele aprende, então ele começa a ser aí estudado. E a sociologia da educação é um braço da sociologia ciência, né? Então, aprendemos na aula anterior que sociologia é o estudo do homem em sociedade. E a sociologia da educação, como o próprio nome já diz, é o estudo do homem influenciado pela educação, tá? Então vamos lá. A sociologia da educação oportuniza aos seus pesquisadores e estudiosos compreender que a educação se dá no contexto de uma sociedade e, por sua vez, é também resultante da educação. Também oportuniza compreender e caracterizar a inter-relação ser humano, sociedade, educação, à luz de diferentes teorias sociológicas. Então, ele cria aí esse elo entre o ser humano, a sociedade e a educação à luz de diferentes teorias, ou seja, diferentes métodos de ensino, diferentes filosofias, diferentes ideologias, não é? E aí o homem se transforma, tá? Página 5. No Brasil, um dos pioneiros da sociologia da educação foi Fernando Azevedo, signatário do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova em 1932, responsável pela reforma do ensino no então Distrito Federal em 1927. Foi ainda um dos intelectuais responsáveis pela fundação da Universidade de São Paulo. Aí ele vem falando, né? O estudo das sociedades culturalmente. Então, aí ele começa a estudar as culturas de cada sociedade e a sua influência em sala de aula, a sua influência dentro das escolas, né? E ele começa a descobrir que o conhecimento de como diferentes culturas se reproduzem e educam os seus indivíduos permite uma aproximação dos processos mais estruturais que compõem a educação de uma forma mais ampla. Então, é assim, a cultura de um povo, ela contamina. Ela traz para o ser humano influências que são perpetuadas de geração em geração. Então, esse objeto de estudo de Durkheim a partir dessa sociedade, essa influência sobre a escola, sobre o educador, sobre o indivíduo que está sendo educado, ensinado, o educando, o indivíduo que está em processo de aprendizagem. Então, é disso que ele está falando. A sociologia da educação é a extensão, olha aí, da sociologia que estuda a realidade socioeducacional. Sócio quer dizer humano, social, né? Ser humano. E educacional é o processo, são as instituições, são as organizações de estudos, de ensino, são as escolas, são os cursos, são todos esses instrumentos, que a gente também pode chamar de ferramentas educacionais, tá? Que vem influenciar nesse aprendizado. Aí oportuniza aos pesquisadores compreender que a educação se dá no contexto da sociedade. A escola não está atrelada à sociedade, ela não é parte, ela não está inserida. Então, a escola ela vai sim ser influenciada pela cultura de cada nação, de cada sociedade, de cada grupo, não é? E não apenas na sala de aula, caracterizando a relação que há entre o ser humano, a sociedade e a educação, através de diferentes teorias sociológicas, né?
além dos muros. É que a gente fala, né? A escola além dos muros. O profissional da educação, nós educadores, temos que ser informados. Nós precisamos estar ligados às nossas ações contemporâneas, ou seja, nós temos que estar antenados, nós temos que estar informados para informar. Não é só chegar na sala de aula e encher o quadro de conteúdos ou sair distribuindo folhinhas digitadas, não é isso, é você trazer o contexto social em que a escola está inserida no momento do ensino. O que é que está acontecendo lá fora? É a escola além dos muros, não é? Trazer cada tema, cada conteúdo à sua realidade, né? É disso que ele fala. Segundo Durkheim, a sociologia da educação serviria para os futuros professores uma nova moral laica. O que é laica? É sem religiosidade. Aqui ele já coloca que a escola não tem que se envolver com a igreja. A escola tem que ser neutra. A escola tem que educar a todos. A própria Constituição Federal, né, fala lá no artigo 1 que a educação é para todos. Nós temos que educar independente de qualquer conceito. A escola está aí para ser laica e racionalista. O que é isso? Viver pela razão. Ensinar pela razão, pela ciência. É isso que ele está falando. Sem nenhuma influência religiosa, né? A sociologia da educação começou a se consolidar por Marx e Engels como pensamento sobre as sociedades do seu tempo, criando então uma relação de educação e produção. Aí já começa a entrar o ensino técnico. Aqui Engels ele já vem trazendo aí uma formação para o trabalho, para dentro da escola. E graças a Deus por isso. Porque enquanto o jovem às vezes não pode ir lá fazer a faculdade, ele pode fazer um curso técnico e já ir trabalhando, não é? Já está atuando, já está inserido no mercado de trabalho, ganhando seu dinheirinho e depois aí vai estudar à noite, fazer uma faculdade online, ou seja, e seguir em frente. Então ele trouxe essa linha de produtividade para dentro da escola. Então, o aluno hoje, o escolar, o jovem, ele pode fazer sim um curso técnico, né? Então isso vem dele, criando uma relação de educação e produção. Que tipo de produção? Trabalhista, né? Aprender uma técnica. As concepções deles têm como início a Revolução Industrial. Aí já vem falando, criando a educação politécnica, que combina a instituição escolar com o trabalho produtivo, acreditando que dessa relação nasceria um dos mais poderosos meios de transformação social. E nasceu, né? E nasceu. Fala também aqui da sociologia criada pela necessidade do sistema capitalista, aí depois da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, principalmente, nós entramos aí na era capitalista. Na época, né, no século XVIII para XIX, aí entra aí o mercantilismo, né, entra aí o industrialismo, né, fazendo a junção do conhecimento ao trabalho, para assim ter uma obtenção maior de lucro no trabalho e na produção. A importância da sociologia para os futuros docentes está especialmente em fornecer-lhes instrumentos para análise da sociedade. Olha aí, ajudá-los a pensar o lugar da educação na ordem social e a compreender as vinculações da educação com outras instituições. Quais são? A família, a comunidade, a igreja e entre outras instituições, né? Então você tem que respeitar, né, as outras formas de educação, mas a escolar ela é laica, ela não se envolve, ela respeita, mas ela não se envolve, tá? Toda a sociologia da educação, como nós já falamos, ele fala da evolução do pensamento pedagógico, né? Então vamos para a página 6. Hoje eu fiz o resumo na própria apostila, né? Marquei na própria apostila. Então vamos lá, página 6. Ainda que ele fala da concepção durkheimiana, também chamada de funcionalista. As consciências individuais são formadas pela sociedade. Ela é oposta ao idealismo, de acordo com a qual a sociedade é moldada pelo espírito ou pela consciência humana. Aí vem falando do ser social, que eu falei antes. Então ele começa a falar que as causas históricas, né, a linha do tempo,
desde o surgimento do homem, tem que ser contada para que o indivíduo seja desenvolvido por completo, né? Também ele fala que o indivíduo só poderá agir na medida em que aprender a conhecer o contexto em que está inserido, a saber quais são suas origens e as suas condições de que ele depende. E não poderá sabê-lo sem ir à escola, né? Interessante, ele colocou isso bem colocado, né? Página 7, nossa última de hoje. Então, seguindo, ele coloca que Durkheim fala que o aluno, a criança principalmente, né, o aluno, ele é um ser passivo. Ele diz que o aluno só tem que estar assimilando o conhecimento que o professor passa para ele. Essa é uma ideia de autoridade do professor na visão francesa da época, em que as pessoas acreditavam que a criança chegava à escola sem nenhuma leitura de mundo. Ela chegava na escola para aprender tudo. Só que Jean Piaget entrou em contradição com ele, porque vem falando sobre desenvolvimento passo a passo. E finalizando, a importância da Battery overheating up. Your battery is overheating. Please turn off your smartphone. Device performance is limited. Estudar esse módulo no curso de aplicar e estudar, né? Esse módulo de Sociologia e Filosofia da Educação num curso de formação de professores. Primeiro, para que a educação seja entendida como uma prática social. Para que a educação venha formar indivíduos pensantes a partir do professor. O professor vai estimular esta reflexão de ideias, né? Ele vai trazer o conteúdo, mas o aluno também tem que falar, ele tem voz. Também ele fala que, para tanto, se torna necessário um currículo em que seus conteúdos... Battery overheating up. Your battery is overheating. Please turn off your smartphone. Device performance is limited. Existentes e na sociedade, pois, como discute aí Bastiat, né? É um novo pensador aí. Vocês fiquem tranquilos que eu não vou estar cobrando o nome de pensador, tá? Nós estamos estudando a essência da apostila, falando cada abordagem. Nós vamos estar assim, elaborando, entendendo, né, adquirindo e problematizando as questões por eles levantadas, tá? Então, a educação é isso, gente. A educação, ela é, sim, uma prática social. Ela é um saber social que transforma, que modifica, que humaniza e aperfeiçoa o ser humano, tá? E aqui ele finaliza, né, na página 7, que nós vamos aí na plataforma estar passo a passo desmembrando essas abordagens aí. Essa ideia de fundo, de colocar as pessoas certas nos lugares certos, onde a comunidade precisa. Aí a gente vê o professor Saviani, né, que ainda hoje é um dos nossos melhores sociólogos da sociedade contemporânea, falar sobre essa relação de concepção, de troca, de relação social entre o professor e o aluno, ok? A gente vai se falando aí na plataforma, tá bom?